Bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Hoje nós continuamos com o nosso estudo sobre o Verbo de Deus, onde estamos meditando a respeito da divindade de Jesus. Nós paramos aqui no último estudo, voltando ao nosso assunto principal, porque nós demos uma volta, uma voltinha para falar um pouquinho, ou meditar um pouquinho a respeito de santidade, pois é um assunto inerente à santidade de Jesus. Hoje, então, nós voltamos ao nosso assunto e continuamos o nosso estudo. Eu quero, antes de começar, fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos, Senhor, todos aqueles que estão do outro lado, que estão assistindo a este vídeo. Senhor, nos dê graça, Pai, dê-nos sabedoria, unção e nos ensine, Senhor, segundo ou de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Verbo de Deus, a divindade de Jesus, agora nós voltamos para o nosso assunto. Nós sabemos que Jesus provou a morte por todos os homens. Nós vimos isso no final do estudo anterior. E que o pecado de todos foi imputado a Jesus. Deus, o autor de Hebreus, ele vai dizer: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, Jesus provou a morte por todos. Jesus morreu por todas as pessoas, por toda a humanidade. Na verdade, Deus nivelou todos os seres humanos, toda a humanidade por baixo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa quem seja, não importa quão bom a pessoa é, não importa quão má a pessoa é, não importa quantas boas obras a pessoa fez ou faz, não importa quão religiosa a pessoa é, não importa o religioso nem o ateu, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram nivelados por baixo, pecadores. Por isso, Deus teve que, para resolver esse problema, Deus colocou todo mundo na mesma linha, no mesmo nível, nivelou todos por baixo. E agora, para ajudar o homem, agora para salvar o homem, para salvar o ser humano, ele então enviou o seu Filho único, Jesus Cristo. E Jesus Cristo provou a morte por todos os homens. Para quê? Para salvar a todo que crê. O pecado de todos foi imputado a Jesus. Jesus levou sobre si todos os pecados, o pecado de toda a humanidade, para que se tornasse possível a salvação daquele que crê, daquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, ele se tornou o sacrifício pelo pecado, o cordeiro para a reconciliação do ser humano. Assim como, lá no Antigo Testamento, o pecador, ele levava um cordeiro até o templo, até o sacerdote, e
impunha as mãos sobre aquele cordeiro, confessando o seu pecado. O sacerdote então degolava aquele cordeiro, né, e derramava, aspergia o sangue sobre o altar. Em outras ocasiões, essa cerimônia era feita pelo pecado de todo o povo, né? E aquele pecador, né, agora perdoado, né, por causa daquele sangue, daquele cordeiro, aspergido sobre o altar, ele voltava para casa aliviado, perdoado, né? Só que o mesmo autor de Hebreus, a mesma Bíblia, lá em Hebreus, vai dizer que sangue de touros e de bodes não podem perdoar pecados. Sangue de animal nenhum pode perdoar pecado. Ninguém, nem de animal, nem de pessoas, pode perdoar pecado de ninguém. Aquele cordeiro era figura do Filho de Deus que viria ao mundo para morrer pelo pecador. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, diz a Bíblia, né? Ele perdoa todos os nossos pecados. Jesus é o único que com seu sangue comprou ou pagou o pecado, pagou o resgate para o pecador. E nos deu salvação. E nos concedeu a vida eterna. A morte não pôde vencer Jesus, porque a morte é a consequência do pecado. Jesus nunca pecou. Na verdade, Jesus foi o único homem, o único ser humano que não pecou. Quando Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele exclui Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Isso ele foi. Jesus era um homem, ele veio como homem. Sendo Deus, ele se desfez da sua glória que pertencia a ele no céu. E ele se submeteu a um corpo humano frágil. Então, como nesse corpo humano, que era frágil, fraco, como todos nós, ele foi tentado em todas as coisas. Mas sem pecado, ele resistiu à tentação por nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E por isso, o autor de Hebreus fala mais, que ele aprendeu o sofrimento, através do sofrimento, ele aprendeu a obediência. E ele foi obediente até o fim. E ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. A morte não pode vencer Jesus. A morte é consequência do pecado, ele nunca pecou. Então, irmãos, nós entendemos que a centralidade do Evangelho não está na morte, mas está na ressurreição. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Agora, se ele continuasse, se ele morresse na cruz e ali encerrou a história, qual a garantia nós teríamos do perdão do nosso pecado? Qual a garantia nós teríamos da nossa salvação? De termos sido dada a vida eterna, senão na ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Sabe por quê? Quando Jesus ressuscitou, foi um sinal, a prova que este sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, foi o sacrifício perfeito. E, portanto, porque Jesus ressuscitou, eu e você estamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Isso é grandioso demais, isso é maravilhoso, irmão. Saber essas coisas, sabe? Que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. E se Jesus ressuscitou, isso quer dizer que eu e você estamos justificados diante do Pai. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer, portanto, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que nada pode nos separar do amor de Deus que está nele, em Jesus. Ele nos amou de tal maneira, ele nos amou de tal forma, que ele se deu a si mesmo por nossa causa. Portanto, nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então nós entendemos, irmãos, que a centralidade do Evangelho, a ressurreição. Quando pregamos o Evangelho, acho que a gente deveria de falar isso. Olha, a ordem seria essa. O homem pecou, o homem estava, por isso ele foi separado de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus amou você e eu. E Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. E se nós crermos, receberemos a vida eterna, estaremos salvos. E a prova disso, que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele está presente em nós. Jesus foi o sacrifício perfeito, perfeito. O único sacrifício aceitável para a nossa salvação. Ele pagou a dívida pelo pecado. E quando ele ressurgiu dentre os mortos, aconteceu o que diz o Espírito Santo em Hebreus 2, 14 e 15. Vamos ler? Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia! Glória a Deus! Os filhos têm participação comum de carne e sangue. O meu filho, ele puxou a minha esposa, ele tem muitas das minhas características. O meu filho apresenta, tantas coisas que vieram de mim e da minha esposa. Ele tem participação comum de carne e sangue comigo. Ele também recebeu a nossa influência, né, na sua criação, né, hoje na sua percepção de mundo, na sua ética de vida. Ele tem participação comum de carne e sangue. Também Jesus participou de todas essas coisas que nós participamos como seres humanos. Ele veio como homem. E como homem, ele viveu tudo que nós vivemos. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas que nós também somos tentados. Mas ele venceu na morte, para que com a sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. E nessa vitória ele livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, com medo da morte. O cristão então não tem mais medo da morte, né? Em vista de tudo isso, irmãos, nós podemos concluir, parafraseando um escritor que disse:
O cristão não é um pecador tentando ser santo. Não. O cristão não é um pecador tentando ser santo, mas um santo tentando não pecar. Nós somos santos. Deus nos fez santos. No partir do momento que você abriu seu coração para Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador, você se tornou um santo, santo de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Deus te fez santo. E agora, como santo, você busca ter uma vida de santidade. Então, você não é um cristão tentando ser santo. Não, você já é santo. Você já foi santificado pela fé em Jesus. Mas agora você é alguém que foi santificado pela fé em Jesus, tentando viver uma vida em santidade, que deve ser o natural no cristão. Agora você é um santo tentando não pecar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós buscamos a santidade, nós honramos o Senhor. Quando meu filho busca viver uma vida digna, ele honra a mim. Pois foi o que eu ensinei para ele. É verdade? Eu não ensinei a ele, por exemplo, a fazer coisas erradas. Eu não ensinei a ele a marginalidade. Não, eu ensinei a ele buscando mostrar para ele que ele deveria ser uma pessoa que tivesse uma vida digna, uma vida honesta. Não é isso que ensinamos para os nossos filhos? Então, quando ele é assim, ele honra a nós. O filho que se desvia, por exemplo, vai para a marginalidade, ele desonra os seus pais. Ele desonra os seus pais, porque os seus pais não ensinaram aquilo. E muitas vezes nós vemos pais com sentimento de culpa porque o filho está nas drogas, o filho furta, mente, e os pais ficam com sentimento de culpa. Os pais não têm culpa, os pais ensinaram o caminho. Mas o filho, quando cresceu, sendo uma pessoa, né, que também faz escolhas, tem o direito de escolher, ele escolheu o caminho que os pais não queriam. Mas ao escolher esse caminho errado, ele desonra os seus pais. Nós também, como cristãos, quando escolhemos um caminho errado, nós desonramos a Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não desonre o Senhor. Não entristeça o Senhor com a sua vida. Você quer ser santo? Você já é separado. É outro significado da palavra santo. Santo é sem pecado, é perfeito. Mas biblicamente ele tem dois significados. O outro é ser separado. E a Bíblia compara, né? A Bíblia mostra como exemplo de separação aqueles utensílios do templo no Antigo Testamento, que lá tinha copos, jarros, que eram iguaizinhos os jarros e os copos que haviam na casa de todo mundo, mas aqueles lá do templo eram separados, e por isso eles eram santos. Separados. E quando nesse sentido a Bíblia fala de separação, fala de serviço. Serviço ao Senhor. Eles servem ao Senhor. Você quer ser aperfeiçoado na santidade? Eu creio que seja esse o alvo de todo cristão enquanto está neste mundo. Ser aperfeiçoado na santidade. O apóstolo Paulo falou sobre isso e ele disse, olha, eu ainda não cheguei à perfeição, mas eu continuo olhando, continuo em direção ao prêmio, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Né? É assim que o cristão deve andar, sabendo que não conseguiu alcançar o alvo, irmãos. Aqui neste mundo não conseguiremos, mas nada nos impede de perseguir este alvo,
de cada dia parecer mais um pouquinho com Jesus. Nós não vamos conseguir ser como Ele, mas nós podemos imitá-lo. Olhando para Ele e andando, seguindo em direção ao nosso alvo, a vida eterna, a salvação, né? Olhando para Ele, dizendo: Senhor, venha, Senhor, volta, Jesus. Eu quero chegar ao fim dessa caminhada. Quer ser aperfeiçoado na santidade? Jesus é o melhor exemplo. Ele nos deixou um legado enorme de santidade. Ele só fez o bem, ele viveu para o próximo, ele não viveu para si mesmo. Ele nos ensinou tantas vezes o caminho certo, tudo o que nós devemos fazer. Então olhe para Jesus, o Verbo de Deus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. E com estas palavras eu encerro aqui o nosso estudo, orando para que a sua santidade seja aperfeiçoada a cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo estudo, se Deus assim o permitir. Amém.